Fala pessoal, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai ter a nossa primeira aula de inglês da turma do EJA, a nossa primeira aula online, tá? Na modalidade online. Eu resolvi gravar o vídeo e não trazer uma aula tradicional, como a gente faz sempre, aquelas lives, porque é para facilitar o seu aprendizado, tá? E também para facilitar a minha metodologia de ensino. Por quê? Nas lives, pessoal, a gente tem muito problema de, por exemplo, a pessoa do outro lado não conseguir ouvir direito o que eu falo, ou às vezes eu não consigo entender o que a pessoa está se a pessoa está entendendo bem o conteúdo que eu estou explicando. Então dá muito trabalho para mim ter um feedback ali em tempo real de vocês. Então eu resolvi gravar esse vídeo porque aqui vocês podem pausar o vídeo e repetir a aula quantas vezes quiser, e aí fica mais fácil o aprendizado, tá? Então você pode pausar o vídeo, pode escrever, pode repetir. Eu vou pedir para que você repita as frases que eu falar aqui em inglês, frases e palavras, comigo, tá? Quando você repete em voz alta, isso facilita o teu aprendizado, tá bom? Então, na aula de hoje a gente tem esse desafio de aprender inglês. Vocês vão sair daqui sabendo falar alguma coisinha. Os nossos assuntos de hoje são os farewells, os greetings, tá? E também, se a gente der tempo, a gente vai passar um pouquinho ali pro verbo to be, tá bom? Prometo ser sucinto, tá? Ser uma aula mais rápida. E a gente vai aprender assim de forma bem interessante na nossa aula de hoje. Ok, let's go first my class. Bem-vindos à nossa primeira aula de inglês. Pessoal, vamos começar pelos greetings, são os cumprimentos. Os cumprimentos mais clássicos, acho que a maioria das pessoas já conhecem, né? Que é o hello, que é o hi, que é o bye, o goodbye. São esses os cumprimentos mais clássicos, né? Então vamos lá. O hello eu digo em ocasiões mais formais. Então, quando eu acabei de conhecer uma pessoa, ou quando, por exemplo, você desembarcou aqui do Brasil e aí chegou no hotel, por exemplo, e você chegou lá na recepção do hotel, por exemplo. Então você vai chegar falando com a pessoa, hello, entendeu? Por quê? Porque nesse momento você ainda não conhece a pessoa. Então você não vai usar o hi, tá? Se você já conhece a pessoa, então você vai falar hi. Por quê? Porque você já viu essa pessoa antes, você já conhece ela. Então existe duas diferenças na pronúncia, tá? Se for a primeira vez que você estiver vendo a pessoa, você vai falar hello. Se você já viu essa pessoa alguma vez, se você já tem um grau de intimidade com ela, você vai falar hi, tá? Então, esses aí são as duas situações. Depois do hello e do hi, a gente tem outras situações, outros greetings também, tá? Que são cumprimentos, tá bom? O hello, só lembrando, tá pessoal? O hello quer dizer olá e o hi quer dizer oi, tá? A gente também tem o nice to meet you, tá bom? Então repita comigo, nice to meet you. O nice to meet you, ele basicamente é um prazer em te conhecer, prazer em conhecer você, tá? Eu vou estar escrevendo aqui para vocês também escreverem a versão em inglês e em português, tá? Esse vídeo vai estar editado para vocês escreverem as duas versões. Então, o nice to meet you é prazer em te conhecer. Tem também o how are you. Você acabou de conhecer uma pessoa, então como é que você cumprimenta essa pessoa? Você cumprimenta ela com how are you, tá? Então esse também pertence aos greetings, os primeiros cumprimentos que você vai ter ali com a pessoa, tá? O primeiro contato que você vai ter com essa pessoa, tá bom? Então tem o nice to meet you, que é prazer em te conhecer, o how are you, que é quando você já conheceu essa pessoa e você vai ter um segundo contato com ela, você vai falar o how are you, que é o mesmo que equivalente a como está você está bem, está mal, tá? A gente também vai aprender os farewells, que são respostas para essas perguntas, mas mais pra frente, tá bom? Então vamos lá. Você precisa aprender o primeiro greeting, que é hi, hello, how are you e nice to meet you. Então a gente já aprendeu até aqui essas 4 pronúncias, tá? E quais são as respostas para essas perguntas, tá? A gente tem greetings que depende daquele momento do dia. Por exemplo, são respostas que dependem do horário do dia para você dar ela. Por exemplo, bom dia, boa tarde, boa noite. E essas respostas também têm variações. Então vai depender muito da variação e do horário que você vai estar. Por exemplo, se eu encontrei uma pessoa pela parte da manhã, eu vou falar good morning, que é o bom dia, tá? Se eu encontrei essa pessoa à tarde, eu vou usar o complemento good afternoon. Eu vou repetir de novo, porque essa pronúncia as pessoas geralmente têm mais dificuldade. Good afternoon, tá bom? Mas os americanos, eles falam mais rápido, vai falar good afternoon, tá? Vai unir ali a consoante com a vogal, tá bom? Então a pronúncia correta é good afternoon.
A gente também tem aquele comprimento que é à noite. E aqui é importante ter um pouquinho de atenção, porque dependendo da ocasião, esse comprimento pode modificar, tá? Por exemplo, se você estiver cumprimentando a pessoa na noite, você estiver vendo ela durante toda aquela noite, se você ainda for ver aquela pessoa durante aquela noite, você está vendo ela pela primeira vez, o seu cumprimento vai ser o good evening, porque você está vendo a pessoa pela primeira vez. Mas se você já viu essa pessoa e está se despedindo dessa pessoa, você vai falar o good night. Então vamos repetir. Se você está vendo a pessoa pela primeira vez na noite, você vai falar good evening. Good evening. E se você estiver vendo a pessoa para se despedir dela, não vai ver mais ali à noite, você vai falar o good night. Tá? É importante lembrar que em inglês as pessoas não têm o hábito de, por exemplo, igual aqui no Brasil, o filho dar a benção para o pai ou dar a benção para a mãe. Pode até ser que isso aconteça, mas não é o hábito deles, tá? Não é cultura. Então, se o filho, por exemplo, vai se despedir do pai e vai dormir, ele não vai dizer benção, ele vai dizer good evening ou good night, tá? Ele vai dizer good night porque ele não vai ver mais o pai, tá? Vai dizer só um boa noite pai, tá? Aliás, a gente vai ver The Members Family nas próximas aulas, tá? Que são os membros da família, tudo bem? Bom, pessoal, até aqui eu espero que vocês tenham aprendido bastante, tá? Sobre os Grinches e sobre os Farrells. Vocês repitam em voz alta, que isso facilita, tá bom? Vocês lembram que eu falei sobre perguntas em inglês e sobre respostas, né? Quais são as respostas que a gente tem para essas perguntas? Por exemplo, como o How are you? Tá bom? Aliás, existem versões do How are you que você pode dar também. Por exemplo, tem o How are you doing e o How's it doing, tá? E essas versões querem dizer basicamente a mesma coisa, que é como está você. A diferença é que elas vão depender do tipo de intimidade. Por exemplo, se você está conhecendo a pessoa pela primeira vez, você não tem intimidade com ela, ou em ocasiões mais formais, você vai dizer o How are you? Porque é a primeira vez que você está conhecendo ela, é como está você. Mas você já tem intimidade, você não precisa ser tão formal. Você pode até usar termos como How are you doing? Tá? O How are you doing seria mais ou menos um e aí, como é que tá? Tá beleza? Entendeu? Então, uma forma mais informal de você cumprimentar a pessoa, tá? Você tem intimidade com ela. Se você quiser ser mais informal ainda, você tiver muita intimidade com a pessoa, você pode falar o How's it doing? Tá? How's it doing é a mesma coisa. O importante é que todas essas frases elas têm o mesmo sentido, tá? Tem o mesmo significado de perguntar para alguém como essa pessoa está, tudo bem? Então tem o how's it doing, o how are you e o how are you doing. Basicamente são as mesmas coisas. Então vamos repetir para facilitar o teu aprendizado. Peço mais uma vez que repita em voz alta, porque assim facilita a tua compreensão, tá? Quando você pronuncia as coisas em voz alta, a mente da gente acaba aprendendo melhor. Então vamos lá. How are you? How are you? Como está você? How are you doing? How are you doing? Como está você? E aí, beleza? É a mesma coisa, tá? How's it doing? How's it doing? Seria o equivalente a e aí. A gente tem outras formas de perguntar também, como WhatsApp. WhatsApp que a gente usa seria um tipo oi, oi, e aí? Entendeu? A abreviação de WhatsApp seria isso, tá? WhatsApp é isso. Agora a gente vai passar um pouquinho de forma muito rápida e muito sucinta para nossa aula não ficar muito grande no verb be, tá? Ou então verb to be que as pessoas conhecem. Para a gente conhecer o verbo to be, a gente precisa conhecer os the pronouns, tá? Que são os pronomes. E eles são bem fáceis de aprender também, não é difícil não, tá? E o verbo to be ele tem algumas variações, mas a gente vai aprender o verb be ou verbo to be no simple past, que seria o presente simples, tudo bem? Então vamos lá. Nós temos, antes de aprender o verbo to be, vamos aprender os pronomes, tá? Os pronomes em inglês, eles são até mais fáceis do que em português, eu considero. Então vamos lá, olha só. A gente tem o I, o you, o he, o she, o it, o we, o you e o they. Nós temos todos esses pronomes. Então vamos aprender os pronomes e depois a gente aprende o verbo, tá bom? Então vamos lá. Nós temos I, you, he, she, it, we, you e they. Todos esses pronomes eles equivalem aos nossos pronomes em português, tá bom?
E como que a gente pronuncia o verb to be nesses pronomes, tá? Como que a gente conjuga o verb to be nesses pronomes? É muito simples. Por exemplo, a gente tem 3 variações para o verb to be. Nós temos a variação am, are e we, tá? E is. Nós temos as 3 variações, am, are e is, ok? Então vamos lá. Se eu quero dizer eu estou ou eu sou, eu digo I am, que é I, né? Primeiro pronome. Se eu quero dizer você é ou você está, eu digo you are, tá ok? Então só vão ter 3 variações na conjugação. Então vamos lá, repita comigo em voz alta. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Vocês perceberam que o you repetiu 2 vezes? É porque em inglês o you não tem a sua versão de plural, como aqui em português a gente fala, né? Por exemplo, você e vocês. A gente repete em 2 vezes porque o you só vai estar no plural dependendo ali do contexto, tá? Se a frase estiver no plural, o you está no plural. Se a frase estiver no singular, o you está no singular. Então por isso que a gente tem você e vocês. Então é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham aprendido. Se essa aula ficou um pouquinho difícil para você, não tem problema. Você pode repetir de novo a aula, voltar o vídeo quantas vezes você quiser. Vai ter a atividade dessa aula lá no link que eu vou mandar para vocês responderem, tá? Vocês respondam todas e me mandem essas respostas até sexta-feira da semana. Hoje é terça-feira, dia 12, tá? De setembro. Dia 12? Hoje é dia 12 de setembro. E eu vou aguardar até sexta-feira, tá? Até sexta-feira as respostas, tá? Professor, mas depois de sexta-feira, pode mandar a resposta? Pode mandar a resposta, pessoal, depois de sexta-feira, sem problema. A única coisa é que essas respostas não vão entrar no diário, tá? E as avaliações da turma do EJA, ela não acontece da mesma forma de uma avaliação de uma turma presencial. Como que a turma do EJA é avaliada? Através das atividades, tá? Se você responde todas as atividades remotas, se você participa das aulas, todas essas atividades, essas aulas, elas contam ponto, tá? No final pra você, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham aprendido, tá? As nossas próximas aulas a gente vai provavelmente ser em live, mesmo ao vivo, pra gente conversar mais um pouquinho, tá? Faz dia que a gente teve, então a gente vai ter nessa modalidade. Não é regra sempre aula gravada, tá? Espero que vocês tenham gostado. Perdoem o barulho, eu tô na zona rural e é um caos, então pode acontecer de ter muito barulho adverso aqui, tá bom? Mas enfim, gente, é isso. Aguardo a devolutiva de vocês, se vocês aprenderam, se achou difícil, se achou fácil, tá? Vou deixar um campo para vocês colocarem a opinião de vocês sobre essa aula, tá? Lá no link que eu vou mandar para vocês. Então é isso, é nóis, tchau, tchau.